essa história começa bem no meio do junco. Como diria seu Emílio Grande, nem mais para lá, nem mais para cá. Então, assim, o junco, bem antes de ser o junco, né, era uma fazenda, a Fazenda Ouro Branco, que aqui também pertencia ao distrito de Ouro Branco. Dizem que pertencia a um conde. E foi comprada no período colonial, 1800 e alguma coisa, foi comprada pela família Martins Ribeiro, né? Que é o Francisco Soares Ribeiro e a sua mulher Joana Peixoto. Junco, quem chegou, os primeiros habitantes daqui foram Joana Peixoto e Francisco Ribeiro Soares. Joana, em vez de Jacobina, ela era de Minas Gerais, vieram para Jacobina, porque Jacobina tem muito ouro, com a família dela. Depois essa família veio para Campo Formoso, Vila Nova de Jacobina, Vila Velha de Jacobina, que hoje é Campo Formoso. Lá ela se encontrou com Francisco Ribeiro Soares. Ele sendo das almas aqui do município de Centro, foi para lá estudar. E lá eles se casaram. E eles se casaram e vieram aqui para essa região. E compraram muitas terras aqui. Inclusive que o João foi a sede, onde ela ficou morando. E ela teve filhos, criou família e os filhos. E aí foi continuando a família, né, de Joana com Francisco. E depois veio outras famílias, mas as primeiras famílias foram eles, aqui no povoado. Joana teve 3 filhos, José Martins Ribeiro, e Maria das Graças, Popular Gracinha e Ana. Gracinha se casou com o Gabriel Ribeiro do Alegre, foi morar lá. E Ana casou com o senhor de Jacobina. E depois ele morreu logo cedo. José Martins casou com Maria Malfada, sendo na fazenda Santa Rita. Eles se casaram, José Martins, e tiveram 7 filhos. Esses 7 filhos se casaram e aí multiplicou a família, né? José Martins são 7 filhos. Era meu pai, Tonha Ribeiro, e Berto Ribeiro, e Maria Malfada, que é a Marinha, da Ponta d'Água, Joana, Joaninha do Alegre, e Maria das Graças, a Dona, o apelido Dona, Maria Francisca, a esposa de José Gomercindo de Almeida, a Arabella, que era a esposa de José Gil, Arabella do Rancho do Negro. Aí tia Marinha foi morar em Ponta d'Água, tia Joaninha foi morar no Alegre e a Maria das Graças ficou morando por aqui, daqui para a Fazenda Barra. E a Arabella ficou no Rancho do Negro. Meu pai mais o tio Berto ficaram morando aqui. Ela tinha escravo, né? Aí na época que libertou os escravos, ela tinha um escravo que chamava Anselmo. Esse Anselmo se casou e ela, depois, esse Anselmo se casou e teve um filho. E esse filho desse Anselmo, o filho desse Anselmo aprendeu, ela colocou na escola. Nessa época, acho que ela já tinha até falecido, a Joana, mas ela tinha um incentivo pela a educação, porque meu pai contava que ela, né, ela sempre incentivava para botar eles na escola. Então, uma época, aí o pai dele
mandou buscar uma pessoa que sabia ler naquele tempo. Era difícil as pessoas que sabiam ler, quase tudo analfabeto. Aí ele mandou buscar uma mulher para eles chamar Maria, tratar neném. Quando ela morreu, meu pai parece que tinha 12 anos, quando Joana morreu. E ela sempre dizia que era para o José Martim procurar uma pessoa para botar, para estudar, porque o José Martim também sabia ler. Aí eu não sei se ela trouxe alguém para ensinar a ler. E minha madrasta, tia Lídia, né, que ela é uma das maiores narradoras dessa história, ela disse que era uma criança curiosa e ela procurava saber, né, dos ancestrais dela, do tio do pai dela, dos tios, a história do junco. E foi através deles que ela ficou conhecendo como foi que os avós chegaram para cá, né, os bisavós, os avós, e aí ela é uma memória muito boa. E muita coisa daqui ela sabe, né? Ela foi professora do primário daqui, foi professora também, professora leiga. E o junco tem toda uma cultura muito peculiar, muito né, tradicional. Não, eu não nasci aqui. Eu nasci no Brejo. Me criei do Brejo, o Escalvado, lá dentro de uma serra onde a gente trabalhava com meu pai, o pai de Solange, o Timiro, que era o irmão do meu pai. E nós se criamos assim, de lá pro Brejo. Quando eu casei, aí depois que eu já tinha 2 filhos, aí eu vim morar aqui no Junco. E aqui até hoje eu tô. De Joana Peixoto e Francisco Soares Ribeiro. O meu pai era apaixonado por a região, tanto que os seus restos mortais está aqui enterrado. E assim, a minha história, sempre a gente foi apaixonado por meu pai, né? Por ele contar. Nós não conhecemos a nossa avó, que era filha de José Martins Ribeiro, que já era neta de Francisco Soares, mas Joana Peixoto. Meu pai já é bisneto e eu já sou da 5ª geração. Mas cada ano que passa a gente se apaixona mais pela história, pela convivência que teve aqui, desse povo tão bondoso, dessa mulher guerreira que foi Joana Peixoto. Imagina, mais de um século, e ela já ainda perpetua isso ainda até hoje, essa cultura tão bela que é a questão de 1º de junho, que tem a alvorada, que tem 13 noites aí, bem interessante, que cada noite a gente se apaixona mais por essa história, e o bom que eu faço parte dela. Em 2016, eu sempre olhava e dizia, não, está faltando algo, porque eu precisava que a igreja também visse o lado não só de cultura. Como eu não era casada no religioso, eu não podia ser uma ministra. Aí eu fui falar com o padre, na época padre João Borges, e procurei ele o que poderia fazer. Ele disse que eu poderia ser ministra, só que eu não era casada no religioso, eu era casada só no civil. E por conta disso, eu falei com meu esposo, nós casamos no religioso, para mim poder ser ministra, para juntar o útil ao agradável, não só a cultura, mas também colocar um pouco da religião de fato, que é fazer as celebrações. E isso até hoje a gente está juntando, não tiramos nada ainda da cultura, que ela dá em latim, que são os versos, que ainda se tem 13 versos. E a gente ainda continua, cada ano renovando, claro, mas que não deixa essa essência morrer jamais. A primeira igreja, se eu não me engano, foi feita em 1966 pelos filhos
Já os filhos do José Martins Ribeiro, os netos da Joana Peixoto. É a igreja que continua até hoje no Junco, lá na Praça do Povoado, né? E essa cultura traz, né, foi trazendo pessoas de fora e a fazenda passou a ser povoado e virou povoado de Junco, onde inclusive nos anos 1969 meu pai que era da fazenda Escalvado, meu avô. Meu pai veio morar no Brejo e meu pai, depois, em 1969, meu pai se mudou para o Junco e aqui ficou como comerciante, né? Como um homem de uma visão muito grande. Também meu pai ele valorizava muito a educação, que a educação no Junco sempre foi valorizada. Segundo os relatos, a Joana Peixoto, ela valorizava, ela colocava os filhos dela para estudar, e os filhos dos escravos, trazia professores de fora, né, na época, eram professores leigos. Depois, Maria Malfada e José Martins Ribeiro também colocavam professores, trazia, e foi se trazendo até criar o primeiro colégio do Junco. Mas era bem essa questão de cultura, e isso é interessante como isso favoreceu, né, o gosto pelo estudo no lugar. Foi uma das professoras também daqui do Junco, né? Nós começamos aqui, eu e a Iraci, pai de França, nós começamos, quando ela ficava de férias, vim para cá e a gente dava aula no período de férias, né? Nós duas com 14, 15 anos já começava a dar aula. E além de a gente dar aula, a gente ainda fazia ainda a cultura daqui. Ajudava na cultura, várias mulheres, fazia feira chique, era chamada na época essa feira chique, então eram várias, cada mulher botava uma barraca diferente, era chamada feira chique, né? Além do que a gente fazia na escola, a gente ainda preparava isso, e tinha ajuda do povo do lugar, né? As pessoas faziam isso. Então, aos 17 anos, aí já fui ser professora na Ponta d'Água. Já ficou outro professor aqui no Junco, no caso era Bertoldo Gama, né, que foi professor aqui também, né, um dos primeiros professores, né, Horácio Nunes de Jesus também, outro dos primeiros professores daqui da região, os mais velhos, né, Bertoldo foi um dos meus professores. Depois, aí eu já fui seguindo a vida, né, como professora. Depois da Ponta d'Água, eu fiquei em 1971, professora da Ponta d'Água, 71, 72, aí voltei para o Junco novamente. Aí fiquei sendo professora do Junco por um determinado tempo. No momento não me lembro quanto tempo, mas foi muito tempo que eu fiquei aqui. E essa foi a nossa trajetória. Nós morávamos antes em Xique-Xique, viemos para cá. Minha mãe foi o primeiro hotel do Junco, foi minha mãe que fez, iniciou, né, a atender as pessoas que chegavam, e aí ficou por muitos anos a dona do hotel, até se mudar para Centro-Sé. Segundo dizem as lendas daqui, que a gente não sabe a real história, só por fatos vivos, né? Histórias vivas, que veio Santo Antônio há 6 meses de embarcação, veio de Portugal, entendeu? E quando chegou aqui, começou esse festejo. E eles se mudaram para cá, para essa fazenda, em 1858. Eles com seus escravos, ainda era período de escravidão. E aqui eles montaram essa fazenda, e pela devoção, né, dos dois, do casal, eles eram devotos de Santo Antônio. Isso possivelmente, pois eles moravam em Campo Formoso, e Campo Formoso, Santo Antônio é o padroeiro de lá. Então, na sua fé católica, eles trouxeram para cá esse festejo. E aqui houve um sincretismo, né, dessa fé católica com a
cultura dos escravos de Dona Joana, que era essa questão do batuque. E eles faziam, né, acompanhavam o festejo, como eles faziam, como é feito até hoje a alvorada, no dia 1º de junho, quando começa o trezenário, até o dia 13 tem o festejo, e dia 1º tem a alvorada. E a alvorada dela era feita, o que ela fazia? Ela saía rodando, né, apesar na casa dos colonos, eram poucas casas, e tinha bem próximo o vizinho dela, morava o irmão dela, na fazenda do irmão, e eles saíam batendo ali na fazenda, batendo os tambores e cantando músicas, né, da alvorada de Santo Antônio. Então ela fez esse sincretismo. E a igreja não tinha igreja, e lá mesmo na casa dela, na fazenda dela, ela fazia essa trezena, né, de Santo Antônio. E os filhos dela depois seguiram a tradição. Depois que ela faleceu, ficou José Martins, meu avô. José Martins era o pai do meu pai. Quando José Martins morreu, ficou minha avó, Maria Malfada. Quando Maria Malfada morreu, ficou Maria Malfada filha, a Marinha da Ponta d'Água. Depois que Marinha morreu, ficou eu, com os outros parentes, primas, né? E aí os amigos aqui, e o pessoal da comunidade. E, inclusive, minhas enteadas, filhas, e estamos ainda, até os dias. E agora, esse aí é Vânia, uma neta de José Martins, bisneta de José Martins, veio morar aqui, que é filha da Ana Almeida. Ela agora é uma da frente também do festejo. Ela matava boi para vir os vaqueiros, eram os 13 dias, ia para as casas, aquela festa toda. E quando eu cheguei aqui, que eu descobri, foi essa questão de as filhas. A minha avó, ela, São Sebastião, quando ela casou com meu avô, com Mercindo, levou para o Curral Novo, que até hoje a família ainda festeja. A tia Joaninha foi para o Alegre e ela era enfrentante também de São José. A tia Marinha era de Ponta d'Água, ela também ficava o tempo, não foi ela mesma, mas ela era devota também de Bom Jesus da Lapa, ela fazia a sua parte na igreja. Então, assim, é uma família que já vem com essas devoções de santos e que perpetua até hoje para nós. Dona Marinha era, que a Dona Marinha era da Ponta d'Água, mas o festejo era com ela. Aí foi passando assim, de uma mão para outra, de família, né? De uma família para sobrinho, e para os da comunidade mesmo do junto. Temos também o festejo do junco, que é o tradicional, né? Sempre foi. Toda uma vida iniciava, assim, dia 8, a partir do dia 8 até o dia 13 de junho, vinham as pessoas, os barraqueiros. Barraqueiros são as pessoas que vinham vender, né? Vinha de outras regiões, vender aqui no junco. Então as pessoas naqueles anos, dos anos 70, dificilmente se deslocavam para fazer compra fora. E sim, já esperavam, juntavam seu dinheiro para fazer a compra no período da festa de Santo Antônio. Então, e aí era muita gente, nas noites de Santo Antônio, né? Tinha, como sempre, tem a primeira noite de Santo Antônio, né? Que é a alvorada, e daí seguia a trezena, né? E nesse período, muita gente vinha de fora também para participar, como até hoje continua. Olha, quando eu era pequena, apesar de morar em Centro Sé, e meu pai, como era amante daqui, Santo Antônio, Ave Maria, é a nossa história. É tanto que o nome dele é homenagem a Santo Antônio, que é 10 de junho, e minha avó colocou Antônio. E aí a gente vinha sempre.
Eu vinha menos, mas as minhas irmãs não perdiam. Meu pai morreu com 70 e poucos anos e só perdeu 1 ano. Ele não perdia, ele vinha desde o dia 1º até dia 14 ele ia embora. Então essa ligação é muito forte e que não deixa... E cada ano que a gente vê isso, parece que aflora ainda mais essa cultura entre na gente, esse amor, esse respeito, por não conhecer esse povo, só o meu pai, mas cada um a gente se apaixona ainda mais pela história, pela vontade de evangelizar da forma deles, né? Não, eles festejavam de forma, uma cultura, eles não usavam muito a questão bíblica, só o terço mesmo, o ofício, e a gente ainda permanece esse ofício nos sábados. A contribuição que eu tenho com o festejo de Santo Antônio, porque meu pai já era muito devoto de Santo Antônio, porque o pai dele festejava Santo Antônio. Aí ele tinha aquela grande fé em Santo Antônio. Aí eu vim aqui pro Junco e festejava Santo Antônio. E eu fiquei festejando aqui. Mas as mais velhas, que era a Dona Nila, era a Maria do Véu, e depois a Alzira, e agora de último, toda a vida com Maria Lídia. E aqui nós estamos todos nessa comunidade, tudo junto. Começou essa religião, Solange, eu vou lhe dizer, isso foi muito sofredora. Que eu comecei com a idade de 8 anos de idade, já eu via aquelas coisas, aquelas pessoas, tudo me acompanhando e me chamando e me ensinando as coisas, e eu não sabia de onde vinha, até que eu cheguei a um ponto que eu fiquei muito abatida, aí foi que eu fui para casa espírita, aí foi onde eu vinha arrumar a minha saúde, foi na casa espírita da Umbanda. Ela morou sempre na Ponta d'Água. Ela casou, foi para a Ponta d'Água. Aí ela sempre vinha, no mês de maio, no final de maio ela vinha fazer, festejar Santo Antônio. Ela criou toda a família, depois foi ficando velha, depois ficou cega. Aí ela sempre dizia às filhas que elas não continuassem o festejo. Por motivo seguinte, que elas moravam na Ponta d'Água, elas tinham filho, elas tinham família. Era muito dificultoso, né? Porque tia Marinha ficou viúva muito nova. Ela continuou o festejo com a ajuda também de meu pai, que meu pai é quem tomava conta das coisas dela, e ela trazia, ia pegar ela com os filhos dela tudo pequeno, e ela sempre manteve esse festejo, todo ano tinha que vir. Aí chegou o momento dela já estar velha, cega, aí ela dizia, Lídia, eu sempre caminhando para a igreja, e ela ajudando a rezar, com as outras parentas, minha Maria Lila, tia Maria de Mirandinha, a Maria Alzira e as outras parentas. Adelina, a Ildia Carmu, todo mundo vinha para o festejo, Antônio Almeida. Aí ela dizia, Lídia, quando eu morrer, você vai ficar com Santo Antônio, porque não dá certo, minhas filhas. O filho ou neta elas moram muito longe. Se tivesse uma morando aqui, tudo bem, né? Então ela, até antes dela morrer, porque ela morreu em 93, em setembro. Mas só que em junho ela já não veio, ela já estava bem abatidinha. Aí em 93 ela já não veio para o festejo. Aí a gente deu continuidade, né? Nem só eu, juntamente com as parentas e o pessoal da comunidade, os colegas e as pessoas que ajudam muito na igreja. E essa tradição permanece até hoje. Eu tenho muitas lembranças da minha infância, como a gente aguardava, dia 28 de maio, a chegada de Dona Marinha da Ponta d'Água para a gente, que era criança, já começava o festejo, para as pessoas também, já era assim, espécie né?
ela era um fenômeno, Dona Marinha chegar. E Dona Marinha era uma pessoa marcante, uma senhora, né? Quando eu a conheci, ela já tinha perdido a visão, mas ela era uma pessoa muito marcante, de uma voz marcante. E ela conduzia tudo isso, e ela era uma pessoa que a gente gostava de ouvir, ela conversava, né? Eu me lembro dela sentada numa esteira, conversando com a gente, a lembrança que eu tinha dela já era essa. Depois que Dona Marinha faleceu, aí minha madrasta, tia Lídia, né, que ela é uma das maiores narradoras dessa história, ela disse que era uma criança curiosa e ela procurava saber, né, dos ancestrais dela, do tio, do pai dela, dos tios, a história do junco. E foi através deles que ela ficou conhecendo como foi que os avós chegaram para cá, né, os bisavós, os avós, e aí ela sempre foi, ela é uma memória muito boa. E muita coisa daqui ela sabe, né? Tem o clube, o pioneiro dos clubes aqui foi o Deusinho, né? O Deusinho criou o primeiro clube, que era o Diamante Clube aqui do Junco. Depois dele surgiram outros clubes, mas ele foi o pioneiro nisso. E as tradições do Junco, muitas já se perderam, né? Por isso eu escrevi o livro, né? Através da narrativa de tia Lídia e da narrativa de outras pessoas, eu escrevi o livro Junco Memórias de um Povo, para que essa história não se perdesse, porque muita coisa vai se perdendo, as tradições vão se perdendo. Por exemplo, aqui no Junco a gente tinha a cultura de todo mês de janeiro, né? De cantar o reizado. Isso já vinha da família de Dona Joana, já vinha essa tradição. O mês de janeiro de cantar o reizado. Então, em dezembro, o pessoal fazia lapinha. A lapinha era feita com pedras, muito enfeite, muita coisa, e se rezava, né? Até 25 de dezembro. E a lapinha se desmanchava já no dia 7 de janeiro, porque ficava a lapinha até 6 de janeiro. 6 de janeiro saía o pessoal cantando o reizado de porta em porta, e isso se perdeu, essa tradição já não se tem mais, né? Acabou-se com as gerações, foram se passando, e as gerações modernas não aderiram a essa cultura. As rodas de São Gonçalo também já são bem raras, né? Tinha Dona Odália gostava muito de São Gonçalo, então quando Dona Odália faleceu, né, era uma das pessoas que mais fazia São Gonçalo aqui. A tradição, aí onde a preocupação é essa. As mais velhas estão morrendo e os mais novos não estão acompanhando essa tradição. Que futuramente não sabemos como será. Por isso, porque os mais velhos estão morrendo e os mais novos não estão mais se ligando na reza, de vir para a igreja. São poucos aqueles que se preocupam. Eu hoje vou à igreja, né? Se preocupa mais só na vaidade, né? Só no novo, no hoje, no moderno. É com que elas estão se preocupando. Estão esquecendo da palavra de Deus, dos acompanhamentos que foram seus pais e seus avós, que sempre acompanhavam isso. Que aqui, uma das mais velhas, que já morreu também, a tia Marinha, como era chamada por todo mundo, essa ficou cega, mas ela vinha para a igreja. Quando ela já estava velhinha, ela era trazida num carrinho de mão. Botavam ela ficava na casa de Dona Chiquinha, que é a mãe da comadre Lídia, botavam ela no carrinho de mão e traziam ela, porque ela estava cega, para não vir andando, tropeçando, ela vinha de carrinho de mão, mas ela vinha para a igreja os 13 dias. Ela só deixou de vir para a igreja quando morreu. Ela vinha, e aí as netas depois ficaram vindo, filhas, vindo de lá da Ponta d'Água, que ela morava na Ponta d'Água, mas vinha fazer a festa no Junco. Eu me preocupo muito, não por não continuar, mas para permanecer o que é de tão belo dessa cultura. A gente vê os jovens afastados, digamos. Eu sei que quando a gente procura elas, o que significa ladainha em latim, elas sabem o significado para elas em si, mas ela não sabe colocar, se fosse para a questão de fazer a interpretação do que é aquilo, elas em si mesmas, elas sabem porque já vem de uma história.
E a gente vê que os jovens, eles não dão muita ligança para isso. E a minha preocupação é essa. E a minha expectativa em relação a esse festejo é cada ano melhorar de forma que as pessoas sejam inseridas, tanto os velhos, porque os velhos estão se indo. Está um número bem pouco. É tanto que às vezes a gente se preocupa quando eles não vão. Porque eu não posso dizer ritual, entendeu? Mas eu costumo dizer que é uma forma diferente que nós ainda, para nós jovens, como eu, Sandra, Solange, nós precisamos olhar. E a gente tem as nossas rezadeiras que elas sabem, ela dá em latim sem olhar. Ela sabe o ofício sem olhar. Tá entendendo? Elas decoraram. Entendeu? O menino Deus, como eles falam, belíssimo. Então, a minha preocupação é essa, de ainda estar permanecendo frente, como ministra que sou, frente à igreja, justamente para que essa coisa tão bela que eles deixaram, que isso faz a história da nossa comunidade cada vez melhor, só que com essa preocupação. Mas a minha perspectiva hoje é trabalhar, é tanto que a escola, eu peço muito para trabalhar sobre a questão cultura, para ver se dá esse gosto, essa vontade para os nossos jovens também não perder isso. Apesar da família tá indo pouca, tá saindo, entendeu? E a matriarca hoje é a Lídia, entendeu? Ela disse que quando ela foi, eu tô mais não, mas eu não vejo isso, eu vejo como um coletivo de todo o povo de uma comunidade que precisa estar inteirada, inserida para que não acabe. Mas é muito complicado, a gente traz pessoas de fora para ver se isso cada vez mais, porque pessoas de fora, eles têm uma visão tão bela do que é a cultura e que nós moramos aqui, é poucos que sabem esse valor. Solange mesmo, no livro dela, é muito bom. Quando a gente começa a ler, a gente percebe que pelo menos ela é uma jovem e que colocou isso em registro. Agora, hoje, o junco está muito diferente. O festejo de Santo Antônio hoje está muito diferente. Que antigamente tinha as barraquinhas pelo um lado e pelo outro da rua. E hoje em dia não tem mais. Vinha aquele povo tudo de fora para fazer aquelas barraquinhas de Santo Antônio. Era fechado, só tinha o lugar da procissão, passar no meio. Eu não passava carro, não passava ninguém. Só as pessoas mesmo, que era religioso. E hoje, o povo hoje não tem mais barraquinha, não tem mais nada. Só é naquela bebedeira, só naquele desespero, como quem não existe o festejo de Santo Antônio. Acha que é uma festa comum, mas não, é uma festa religiosa. Aqui a gente presencia desde o dia 1º até o dia 13 de junho, é tradicional, vem dos nossos antepassados, e inclusive a minha avó, que era uma das enfrentantes do festejo, Maria Mafara, ela sempre dizia que no futuro poderia aparecer outra luz, outra claridade, mas que não deixasse de acender este fogo, né? Então esse fogo a gente continua acendendo ele desde o alvorada, dia 1º, até o dia 13, e a gente não pode rejeitar essa tradição nunca, descontinuar. Quanto à educação, né, a gente continua fazendo trabalho de educação nos anos 90, juntamente com o Beto, meu cunhado, Meire e minha irmã, né, a professora Edna do Brejo. Aí a gente juntou com o pessoal, o professor Eronildo e outras pessoas, e a gente conseguiu trazer o colégio para aqui, que era a extensão do 7 de setembro, do colégio 7 de setembro, né? Com Maria Café, Padre Marcos, a gente conseguiu isso. E aí hoje no Junco tem colégio, né? No Brejo tem, já chegou até ensino médio. Isso é muito bom para o lugar. Então, assim, as lembranças são muitas, as memórias são muitas. Temos uma cultura muito rica, que precisa muito ser valorizada, né? Temos muita coisa que é como nossos vaqueiros, as corridas de cavalo,
né? As argolinhas que veio depois disso. Então isso é bem interessante. Eu creio que é preciso, sim, é preciso valorizar a cultura local, é preciso não deixar isso se perder. É muito importante. E eu creio que o meu livro, Memórias de um Povo, trouxe essa contribuição, né? É um livro narrado através da memória das pessoas, né? A gente não tinha nenhum dado anterior a isso para, assim, já comprovado de muitas coisas. Então, muitas coisas são das memórias das pessoas. E lá no livro eu deixo isso bem claro, que muita coisa pode ser, né, diferente, porque memória é memória. E portanto, é muito melhor estar escrito mesmo. Mas a gente sabe que essa memória desse povo está escrita, né? Está escrita e, né, vira um fato que não vai se perder com o tempo, para que as próximas gerações possam saber que mesmo a cultura, muita coisa se perdendo, mas isso já existiu aqui. O Antônio Ramiro. O Antônio, filho do Ramiro. Do Ramiro, que era o pai do Ramirinho. É. Que o Antônio Ramiro era irmão da Norinda, que casou com Luís de França. E da filha das meninas que era sua avó. Elas eram irmãs. Aí meu avô foi e casou com Arquimino. Casou com Arquimino. Ele era mais novo do que o Luís de França. Aí é que eu não sei, minha filha. Mas eles eram irmãos, não era? Era irmão. E seu Mina era... Eu não sei se era primo ou se era tio. Pai chamava ele de... Não sei se pai disse que ele era primo dele ou era tio dele. Era tio. Era tio. Era. Que veio aqui visitar eles. Aí quando foi ele que... Aí a mãe do Celino teve o Celino, que o Celino é assinado com Ferraz. Porque eu gosto, porque eu gosto tanto, porque eu gosto tanto e é um amor único, porque eu gosto tanto, 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 gosto tanto do junco, porque me encanta o seu sol e o seu céu, seus milharais, carnaubais e canaviais, sua areia branca e o voo da asa branca, suas serras distantes e seus horizontes, suas noites de lua e as estrelas suas